Hoje a gente quer conversar sobre essa arte de equilibrista, essa arte de equilibrar a nossa carreira e a nossa vida profissional e usar a arte né, começar esse nosso momento, essa nossa manhã de reflexão, falando em a arte de equilibrar, nos coloca num patamar que às vezes seja engraçado, né? Porque justamente por achar que é possível fazer com extrema excelência esse equilíbrio entre carreira e e vida pessoal, é que a gente acaba se boicotando, é que a gente acaba sofrendo. E vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos refletir sobre isso. Vocês sabem que toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente se encontra aqui para refletir sobre algum assunto que não seja técnico, ou seja, a gente não fala de direito material, mas que também não seja de gestão, administração, também não é isso, mas são sobre temas que quando a gente reflete, traz clareza e da clareza podemos executar ações, a gente tem um grande potencial de crescimento. Então, para hoje é esse equilíbrio, o equilibrista. Não tem como falar de equilíbrio de vida profissional e pessoal sem eu pensar naqueles artistas de circo equilibrando pratinhos, assim. Não tem como não pensar nisso. Vocês sabem que a gente sempre se encontra com um cafezinho, afinal de contas são 8 horas da manhã de terça-feira, tá super na hora de tomarmos um café e a gente sempre brinda esse nosso encontro. Então, um brinde a você que tá aqui nessa nossa live, nesse nosso momento de reflexão e vamos falar dessa vida profissional e pessoal, como é que a gente faz isso. E eu acho que a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é de que a gente geralmente tem uma falsa impressão de que o outro equilibra a vida dele com muito mais facilidade e primor do que nós. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que compartilhar. E várias vezes eu já falei sobre esse ponto do compartilhamento com vocês. Há diversas coisas na vida de todo mundo que dá errado. Todo mundo está passando por alguma coisa, todo mundo está vivendo um perrengue. Mas não há de se esperar que as pessoas venham para cá compartilhar as maiores frustrações que elas estão vivendo e ainda não superaram. Não há como esperar que as pessoas venham para cá compartilhar os seus maiores fracassos ainda não superados ou resolvidos. Então, por óbvio, que nós só compartilhamos o que nós queremos que o mundo veja sobre nós, sobre quem somos, como agimos, o que pensamos, que ninguém vai vir para cá compartilhando, por exemplo, a mensagem que eu compartilhei hoje para fundamentar a escolha do nosso tema de hoje. Eu compartilhei, para quem não viu ainda os stories, né? Eu compartilhei hoje de manhã uma mensagem que eu recebi ontem, por volta de 7:30 da noite. Marcos, o meu marido, que já chegou de viagem, ele mandou uma mensagem dizendo assim: chega de trabalhar, vem ficar comigo. Não foi num tom de cobrança, mas é por óbvio que aquilo vem no coração, vem no estômago, vem em todos os lugares como um, uma facada do tipo: você não está fazendo seu papel? Porque nós sabemos que nós profissionais, eu não vou nem nos colocarmos todas no papel de mulheres, afinal de contas temos vários homens aqui participando dessa live, mas nós no papel de profissionais que colocamos bastante dedicação, bastante garra, bastante tempo, por óbvio que a gente vem acompanhado de uma culpa. Dizem que toda mulher já nasce culpada. Mas vamos abrir essa culpa para mais gente? Toda pessoa que se dedica verdadeiramente, intensamente à sua carreira, carrega consigo uma culpa. Uma culpa imputada naturalmente pela sociedade, pelo que os outros esperam de nós, esperam que tenhamos uma família grande, cheia de filhos, que tenhamos um relacionamento afetivo extremamente bem-sucedido, amoroso. E aí, quando a gente coloca a nossa energia na carreira, às vezes
A gente coloca também em cima de nós essa culpa de não estar, de não estar suprindo uma necessidade que às vezes nem é nossa, né? E aí, esse era o primeiro ponto, assim, a pensarmos que às vezes a gente está se comparando com outra pessoa que não está abrindo o jogo de verdade com tudo que ela tem vivenciado, tudo que está acontecendo ali internamente na vida dela. E aí eu recebi essa mensagem ontem do Marcos, né? Do tipo, para de trabalhar. E era 7h30 da noite, no meu ponto de vista, ainda. E aí eu escrevi, já vou, eu estava no meio de uma reunião, porque eu faço reuniões mais tarde. As reuniões que eu faço com os meus sócios, e eu estava ontem com uma reunião com a Júlia, que é minha sócia do Caixa Preta, inclusive, do Caixa Preta da advocacia. Eu gosto de fazer a reunião com os meus sócios depois do horário comercial, digamos assim, né? Depois das 18 horas, porque é quando quase toda a parte do nosso time já tá de folga, então a gente já não tem mais interferências de colaboradores, é quando quase todos os clientes reduzem significativamente o contato deles com a empresa, então é o momento que eu penso que é o mais adequado para fazer as reuniões. Ou seja, hoje eu tenho 4 sócios, né, em empresas distintas. Eu tenho o Marcos, que é um sócio que eu não me reúno, eu não tenho uma reunião marcada, fixa com o Marcos. Tenho a Júlia, que eu me reúno na segunda-feira à noite, a Bianca, que é terça-feira à noite, e o Guilherme, que é quarta-feira à noite. Ou seja, dos 5 dias úteis da semana, 3 é certo que eu estou fazendo reunião após as 18 horas com alguns dos sócios. Alguns dos sócios, como o Guilherme, é uma reunião extremamente longa. Então eu começo ali por volta das 18 e a gente vai até as 8 horas da noite. E aí como que a gente equilibra isso? Hoje eu tenho um filho de quase 14 anos. E tenho marido. E tenho uma casa para administrar. E eu não vejo a hora de ter uma casa menor, por sinal, para a administração ser mais simples e tranquila. E tem uma casa ainda para administrar. E sempre é um desafio. Sempre é um desafio. Eu tenho a sensação de que esses anos todos nunca ficou mais fácil. O que mudou foi a forma como eu passei a encarar os sentimentos que as minhas decisões e as consequências das minhas decisões me causavam. Porque no final das contas, ontem eu estava chateada, ontem eu fui dormir mais chateada. Chateada por uma coisa que não era mais um problema, porque eu não tinha o que fazer. Era só engolir a consequência. E aí eu falei pro Marcos, isso que está acontecendo, esse sentimento que está me gerando, é exclusivamente a consequência me dando um empurrão de algumas decisões que eu tomei no passado. Então, por isso que toda vez que a gente está falando em equilibrar a vida, a gente tem que voltar cada vez mais para o presente e ter certeza de que a gente está tomando as decisões certas, porque a consequência de uma decisão é implacável. Positiva ou negativa, a consequência vem. Tudo que a gente vive hoje é consequência das decisões que a gente tomou ou há 5 minutos atrás, ou há um dia atrás, ou há um ano atrás, ou até mesmo há 10 anos atrás. A gente só vive de consequências. E às vezes a gente tem a oportunidade de tomar uma decisão também. E a gente segue vivendo as consequências. Então, quando lá atrás a gente decidiu por abrir o nosso próprio negócio, muitas vezes a gente fechou os olhos para as óbvias consequências que viriam de ter que equilibrar essa carreira e esse negócio dando certo. E a vida que às vezes você sonhou, ou que às vezes alguém sonhou para você, que foi de
ser uma mulher, mãe, esposa, que cozinha um bolo, que faz um pão aos sábados de manhã. Eu me lembro de uma forma tão carinhosa da minha bisavó. Eu tive a oportunidade de viver com várias das minhas bisavós. Eu vivi com 3 das minhas 4, né, bisavós. E uma em especial, a minha bisa Araci, que é mãe da mãe do meu pai, ela era também, imagina só, a minha bisa, né? Ela não tinha uma carreira, senão a carreira mãe, dona de casa. E todo sábado, todos os sábados, ela fazia pães. Porque todo sábado à tarde a família ia tomar café da tarde com ela. Que delícia que foi essa fase. E não havia, naquele momento, para aquela mulher, a possibilidade de equilibrar carreiras. Não havia. Eu, sinceramente, naquela época, eu não pude. Talvez algumas coisas na minha vida que eu me arrependo e que nunca mais voltará atrás, então talvez não seja o adequado usar a palavra arrependimento, são de ter feito algumas perguntas para algumas pessoas muito mais velhas da minha família, as quais eu a admirava, quer dizer, admiro até hoje, por mais que não estejam conosco. Então eu tenho muito arrependimento de não ter perguntado algumas coisas para minha bisavó, do tipo assim: você preferia ter ido trabalhar? Você trocaria esse pão que você sova todo sábado de manhã por uma carreira de sucesso, por trazer mais dinheiro para casa, por não precisar dividir esse pão, um único pão, em 12 filhos? Na verdade, minha bisavó teve 10 filhos. Eu gostaria muito de ter feito essas perguntas para ouvir dela, sabe? Que realmente é uma mulher que a nossa família admira muito. E nós a consideramos ultra bem-sucedida e que ela não teve que equilibrar esse prato de carreira e vida pessoal. No entanto, certamente teve algum prato que ela teve que equilibrar, sabe? Porque a vida, no final das contas, é sobre equilíbrio. 10 filhos, certamente ela teve que equilibrar muito bem a atenção que ela dava para cada um dos filhos. E aí, se a gente vai pensar nos equilíbrios que a minha bisavó Araci precisou fazer, e infelizmente são só suposições, porque com 18 anos eu não tinha maturidade suficiente para perceber o tanto de conhecimento que ela tinha para compartilhar comigo, né? Então não soube fazer as perguntas e ela talvez não teve a sensibilidade de trazer respostas sem que eu precisasse fazer as perguntas. Mas se eu parar para pensar na vida da minha bisavó, com 10 filhos, imaginar que cada filho é um CNPJ, 10 filhos em 24 horas, vamos falar bem a verdade? Difícil de administrar. Difícil de administrar. Eu tenho só o Marco Aurélio e eu já acho que é bastante filho, sabe? Um filho só, mas eu acho que é bastante filho. Se cada filho é uma empresa para minha bisavó, né? Foi para minha bisavó, ela certamente tinha uma habilidade a qual eu quero cada vez mais desenvolver em mim. E eu te convido nessa terça-feira a perceber e querer desenvolver em você, de olhar atentamente para cada uma dessas coisas e entender quem que naquele momento precisa mais de você. Certamente ela tinha um filho mais problemático. Certamente ela tinha uma filha passando dilemas complexos demais. E ela tinha, assim como eu tenho hoje, e talvez você também, empresas em níveis distintos uma da outra. Imagina, a minha bisavó teve gêmeas que tem quase a idade do meu pai. Quer dizer, quando ela estava virando avó, ela ainda tinha filho pequeno. Ou seja, ela tinha uma filha casada, grávida, e ela estava com um filho pequeno. Ou seja, estágios distintos. E assim
São todas as coisas da nossa vida. Temos estágios distintos de cada coisa acontecendo. Estamos lidando com coisas em momentos diferentes, em proporções diferentes. Há de se ter, quando superada a culpa de que a gente não vai ter uma vida como da Disney, que nem a da Disney é perfeita. Se parar pra pensar, toda princesa passa um sufoco danado até ela chegar no Felizes para Sempre. É só porque a gente acha que a gente já tem idade suficiente pro Felizes para Sempre, porque as princesas são novinhas e a gente fala assim, 36 anos, eu já tô quase virando rainha e não chegou meu Felizes para Sempre. Mas é sempre perrengue, até lá, até nas histórias fantasiosas de princesas e príncipes e cavalos brancos, sempre tem um perrengue para chegar nesse momento. E a gente tá vivendo esse perrengue também o tempo todo. Mas é esse olhar atento de agora. O meu casamento precisa mais de mim, mais da minha atenção do que o meu CNPJ-X. Agora, o meu filho precisa de mais atenção do que o meu casamento. Agora, os meus relacionamentos sociais, uma amiga, um familiar, precisa mais de mim do que a minha empresa. Ou seja, é o tempo todo observando com um olhar ultra sensível. O que está precisando mais? E aí, quando a gente fala o que está precisando mais, a gente pode entrar num lugar perigoso. E aí eu quero conversar com vocês sobre esse lugar perigoso. Porque quando eu te falo para ter a sensibilidade de observar o que está precisando mais, e aí quando eu te falo que lugar perigoso que a gente entra é o que está precisando mais, em que ponto de vista? Em relação ao quê? Em relação ao quê? Porque senão você se anula o tempo todo e a gente conversou sobre isso recente, sobre a gente se anular o tempo todo. Eu vou tentar ler algumas mensagens que vocês estão mandando aí, que elas passam rápido e eu não consigo ver. Mas eu vi aqui, ó, a Débora colocou, esse ano eu coloquei o meu bebê no colégio integral e reabri o meu escritório. Mas acho que isso decorreu de uma pressão que talvez existisse somente dentro de mim. A fase do bebê passa rápido. O Marco Aurélio sempre, quando pequenininho, estudou em colégio integral. Sempre ficou em colégio integral. E eu verdadeiramente não me arrependo disso. Voltamos a esse olhar, a esse lugar perigoso de se anular. O que é verdadeiramente importante? O que está precisando da nossa atenção? O que está precisando nesse momento? Esse olhar sensível, e a gente tem que tomar esse cuidado, porque esse olhar sensível é teu verdadeiramente ou é do outro? Existem outros, e a gente já também falou várias vezes aqui, que são relevantes para a gente. Existem pessoas que a opinião delas é importante, porque elas estão ali não somente para ter a opinião delas, elas estão ali para que juntos construam um caminho. Por exemplo, casamento. A opinião do Marcos não é irrelevante para mim. Se assim o fosse, não teria sentido da manutenção desse casamento. Então é evidente que a opinião dele é importante. Quando eu decidi por casar com ele, eu tive tempo suficiente para testá-lo, para que nos meus momentos de maior fraqueza, ele fosse a mão forte que me levantasse para cima e que voltasse a me fazer enxergar as coisas que eu entendo como adequadas. Então, sabe, eu sempre falo, né, que quando eu fico muito nervosa, eu não penso direito. Sério, quando eu fico muito nervosa e eu fico paralisada. Por exemplo, tem um exemplo que é muito bom. Eu já compartilhei em alguns lugares, mas vou compartilhar novamente para vocês entenderem como é que eu sou, né? Se assim quiserem também. Mas teve uma vez que eu tava muito nervosa, muito irritada, e o sol começou a bater na minha mesa de trabalho.
E eu fiquei muito irritada com o sol batendo na minha mesa. E aquilo me paralisou, eu não conseguia fazer mais nada senão ficar extremamente irritada com o sol batendo na minha mesa de trabalho. E aí o Marco chegou e eu tava enfurecida e ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, esse sol que tá batendo na minha mesa de trabalho e eu não consigo fazer nada. Enfurecida e paralisada. Paralisada no pensamento. Em compensação no ódio, eu tava rodopiando dentro da sala. Aí ele falou assim, mas amor, por que você não fecha a cortina? E eu pensei, por que eu não fecho a cortina? E aí eu fechei a cortina, gente. E aí resolveu o problema. E aí esse é só um exemplo ridículo. Ridículo. Marcos é do Marcos. Que aconteceu verdadeiramente entre nós dois. É só um exemplo ridículo. Só que além dos exemplos ridículos, tem os grandes exemplos que eu não tenho a menor condição emocional de compartilhar com vocês, de grandes coisas que me paralisaram e de repente ele veio e falou assim, amor, é só fazer isso. Você não está conseguindo pensar. Ou seja, existem pessoas que sim, a gente tem que confiar e ouvir. Porque em momentos em que a gente não consegue pensar de forma racional, a gente tem que ter uma mão firme, que a gente vai colocar a mão ali em cima dela e a gente vai ter certeza que ela nos conduzirá de forma responsável para o lugar que a gente quer ir. Então, se uma dessas mãos está falando que existe uma prioridade e você, paralisada, não o enxerga, não consegue encontrar um caminho, confie nessa mão que você decidiu confiar. Então, eu tenho algumas pessoas que quando me para a cabeça, quando o raciocínio não vem, essas pessoas estão lá para me dar a mão e falar assim, você não tá enxergando nada, porque às vezes o problema coloca um tapa-olho na gente, né? Então, às vezes tem um tanto de caos na tua vida pessoal, profissional acontecendo que você não sabe que prato equilibrar. Então, naquele momento, a única coisa que você precisa saber é que uma dessas mãos, duas, três, quatro mãos, não mais do que isso, elas estarão ali firmes e por mais que elas não concordem exatamente para o caminho que você quer, você coloca a mão sobre a mão delas e elas te levarão para o caminho que elas sabem que é o caminho que você quer. Porque verdadeiramente, se você parar para analisar eu e o Marcos, por exemplo, como um casal, nós temos decisões profissionais bastante distintas. O Marcos já está no momento de desacelerar, já falei algumas vezes aqui para vocês. Marcos já desacelera. Marcos já tem uma habilidade muito grande de dizer isso eu pego, isso eu não pego, isso eu não vou mais fazer. Enquanto eu ainda estou no momento em que eu estou acelerando. Então, por muitas vezes, se eu colocar a mão em cima da mão dele e ele pudesse decidir sem considerar as minhas questões, os meus objetivos profissionais, ele me levaria para um outro lugar, certamente. Certamente. Mas o ter essas pessoas com quem você confia é colocar a mão em cima da mão delas e elas saberem para onde vão te levar, ainda que elas não concordem 100%. Mas por uma vasta construção de relacionamento, vocês conseguiram deixar claro um para o outro. E aqui eu não estou só falando, ele te levaria para a Patagônia. Ai, Deus. E é tão difícil dizer não, Flávia. Aqui eu tô falando muito do Marcos, mas eu tenho grandes amigas que são minhas sócias, como a Bianca e a Júlia, e muito bom tê-las como sócia nesse sentido, porque elas também sabem dos problemas das empresas das quais elas são sócias e sabem um pouco do problema das outras empresas, afinal de contas, eu compartilho os problemas das empresas entre as empresas, porque é sempre um bom material de crescimento e de conhecimento. Então, elas também sabem, quando eu dou a mão para a Bianca, que está aqui na live, ela sabe me conduzir para uma reflexão, para um pensamento, para um desembaçar dos meus olhos e identificar, aqui precisa de atenção.
Quando a minha sogra estava muito, muito doente, eu praticamente, em vários momentos, falei, não é nada. E essas minhas amigas falaram, não, neste momento, lá precisa da tua atenção, o teu casamento precisa da tua atenção. Então, em resumo, para pensar, equilibrar a vida pessoal e a nossa carreira profissional também pede um apoio muito grande de outras pessoas. Outras pessoas te ajudarão a equilibrar isso, desde que, e elas só poderão te ajudar nisso, desde que você tenha clareza para onde você está levando, o que você quer atingir, que lugar você quer chegar. Então é indispensável que você tenha essa clareza e que compartilhe isso com o outro, para que quando nesse momento de me ajuda, essa pessoa poder te ajudar, sabe? Senão ela vai tomar as decisões para te ajudar pautadas no que ela entende como certo. E talvez não seja exatamente para o lugar que... certamente não será para o lugar que você quer conduzir os seus negócios. Que reflexão. Bom, em resumo, pensando em tudo que a gente queria conversar aqui, me parece que a primeira coisa é de afastar a culpa. A gente precisa afastar qualquer tipo de culpa sobre esses equilíbrios. A gente precisa, esse é o primeiro ponto, de maior clareza sobre o nosso encontro de equilíbrio. Em segundo, a gente precisa verdadeiramente desenvolver a habilidade de ter um olhar sensível, e esse olhar sensível é justamente para identificar o que naquele momento, naquela fase, está precisando de mais atenção e outro de menos atenção. Em terceiro lugar, e para mim, talvez o mais importante seja ter pessoas que saibam para onde você está levando a sua vida, para onde você quer levar a sua vida, e que elas tenham muita clareza e que elas saibam que elas são as pessoas de confiança com quem você contará no momento de um olhar embaçado, de uma preocupação, de uma paralisação de tomada de decisão ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é o que eu posso e gostaria de compartilhar com vocês sobre esses equilíbrios. Não esquece que a vida do outro não é que ele faz parecer ser perfeita, não é que ele quer te enganar. É que a vida do outro você só vê pelas telas e ninguém, verdadeiramente, ou vamos colocar, ninguém é muita gente, né? Mas a grande maioria das pessoas não está pronta ainda para compartilhar os fracassos não superados, os problemas não resolvidos. Então, os recortes que a gente traz para cá, para as telas, são recortes verdadeiros, genuínos, da parte boa da vida de toda pessoa, porque toda pessoa tem uma parte boa na vida. Toda pessoa está vivendo alguma coisa muito pesada e também alguma coisa muito boa, ainda que essa coisa muito boa seja um bolo de chocolate saindo do forno e com fumacinha junto com café, enquanto ela está com a mãe internada na UTI. Entende que todo mundo está passando por alguma coisa, mas todo mundo também consegue no dia a dia ter algo bom para compartilhar. Não há nada de errado com isso. Errado está a tua percepção sobre a vida do outro, a tua percepção da tua vida real e completa, das tuas 24 horas, em comparação com os 3 minutos do dia que você vê da outra pessoa. Certo? Eu vi que vocês estão comprando o livro que eu indiquei na última aula. Na última aula não, na última live. E eu fico tão feliz, aquele livro é tão maravilhoso. Eu reforço que vale muito a pena
vocês comprarem aquele livro, porque ele foi muito importante na minha vida, sabe? Muito importante. Eu até falei que eu ia recomprar, porque eu emprestei. Ai, eu não gosto de emprestar minhas coisas, vou ser bem sincera, eu não gosto de emprestar. Ai, não gosto mesmo. E aí, mas às vezes eu empresto para algumas coisas, né? E para algumas coisas para algumas pessoas. E aí eu sempre me arrependo também. Aí eu emprestei para na época, um grande amigo. Depois disso, realmente, nossa relação de amizade não tem como dar continuidade. Como é que você empresta um livro para uma pessoa e ela não te devolve na maior cara de pau? Não tem como seguir esse relacionamento. Quebrou o quê? O caráter, a confiança. E aí eu emprestei esse livro que, como eu digo para vocês, é tão, tão, tão importante para mim. E sinto muito por ter emprestado. Ó, como é que é o nome do livro? É Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E eu sinto muito por ter perdido esse livro, porque ele foi a primeira vez que eu li e eu fiz anotações e eu fiz marcações que hoje eu gostaria muito de revisitar para ver o que aquela Mariana de 22, 23 anos, que foi quando eu li, ou seja, mais de 10 anos atrás, se preocupava, sabe? O que eu tinha anotado e essas coisas. E eu entreguei para ele, nunca mais voltou esse livro. Nunca mais voltou a nossa amizade também. Se um dia ele assistir essa live, ele saiba que a amizade nunca retomou, porque ele nunca me devolveu esse livro. Gente, então, ó, um beijo pra vocês. Eu espero que você tenha uma terça-feira maravilhosa. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. E a gente continua se encontrando aí nessa internet de meu Deus. Beijo, beijo.